Boa noite. Boa noite, pode. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano, para quem não conhece, eu sou professor da casa, da Faculdade de Administração, e trabalho nas disciplinas de Teoria Econômica e Economia Brasileira. Quando foi me solicitado uma parcela nessa contribuição para esse debate, eu pensei em elaborar um documento, uma apresentação baseado em dados básicos, alguns indicadores econômicos, que a gente pudesse refletir como que esse conflito, como todas essas tensões nessa área, ela repercute, ela reflete na vida dessas pessoas, reflete em todo o cenário internacional. Então, dessa forma, eu elaborei uma apresentação com base no relatório do Ministério das Relações Exteriores, dados esses de 2013, e que... pode seguir, fazendo favor. E alguns dados oficiais, dados básicos, e pelo horário, pelo tempo que nós temos, e para que dê uma possibilidade da abertura do debate, eu propus para o meu colega Tiago, o professor Tiago, que nós fizéssemos uma apresentação conjunta, porque as duas áreas são fins. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago e a gente vai apresentando de uma forma conjunta. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Azevedo. Eu sou professor da Unimep e da Unitoledo de Araçatuba. E as minhas áreas de atuação na academia enquanto docente têm contato com a questão econômica. Eu gostaria de agradecer à instituição pelo convite. Eu sou, acredito que o único que não que é professor da casa, e venho aqui trazer uma humilde contribuição, até considerando o já esgotamento quase do tema pelos professores, sem nenhum demérito. Eu acho isso muito interessante, mas eu vou tomar partido aqui em alguns pontos. Não sou um apaixonado pela temática, tenho uma postura, e aqui até eu tenho um certo, por mais que tenha na minha formação iniciado os meus estudos dentro da academia com um estudo sobre a origem religiosa dos textos, por uma questão quase que atávica, eu tenho hoje repulsa à fundamentação teológica de direito. Repulsa. E por mais que saiba que existem fundamentos morais. Então, até por uma questão nesse sentido, prefiro trazer à tona somente e considerar apenas como fonte legítima do direito questões provenientes de tratados e convenções e acordos internacionais e manifestações de poder legislativo, de poder político de estados, sem nenhuma consideração à sua, pelo menos, eu sei que existe um limite, mas tentar evitar ao máximo a consideração da fundamentação religiosa desses textos, porque a fundamentação religiosa impede o debate intrinsecamente, na minha visão. Se eu puder aqui fazer uso de alguns dados que o professor Adriano trouxe, só para considerar a estrutura daquilo que é comércio e indústria dentro de Israel e aquilo que é comércio e indústria dentro dos territórios palestinos. Por que isso, pessoal? Assim como a professora Clarissa ponderou, os estados não se sustentam mais nos tempos contemporâneos
no nosso tempo, não se sustentam de vento. Estados se sustentam e se mantêm e fornecem direitos e asseguram direitos e garantem direitos com dinheiro, grana. Estado tem que se manter em pé para ser Estado. Essa é a minha primeira colocação. Então, eu acho que é fundamental a gente analisar alguns dados. As fontes são distintas. O professor Adriano buscou os dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu fui buscar os meus dados, que são essencialmente dados da função judicial na Palestina, na página do Ministério das Relações Exteriores, ou desse seu análogo Ministério das Relações Exteriores da Palestina, referente a dados, uma espécie de IBGE deles, traduzindo questões sobre a estrutura judicial. Ou seja, até que ponto o Estado ou a nação, vamos chamar de Estado palestino apenas para possibilitar a discussão, se eles assim se auto-intitulam. Como eles estruturam a sua função judicial, como eles possibilitam e oferecem a distribuição judicial. Então, vamos iniciar primeiro, se o professor puder apresentar esses dados, e depois eu vou pegando alguns pontos apenas para fazer alguns comentários e depois eu passo para a minha parte, ok? Bom, o início desses slides, então, a gente vê a parte da alfabetização, né, de Israel e da Palestina. Aqui é importante destacar que Israel desenvolveu um planejamento com um maciço investimento na área de educação acadêmica, de educação superior. Isso fez com que Israel se tornasse uma economia moderna, de alta tecnologia, onde nós podemos observar o desenvolvimento de produtos como a indústria farmacêutica, a indústria química, a questão de desenvolvimento de softwares e produção de diamante, vários produtos que envolvem um valor agregado muito grande, de grande potencial tecnológico, diferentemente da Palestina, que a sua economia ela é muito atrasada, é uma economia de baixo valor agregado, que em função dos bloqueios, da próprios ataques militares, fazem com que inviabilize o crescimento daquela região. Tá? Aí a gente pode perceber a expectativa de vida de Israel, da Palestina, e esse ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, onde a gente consegue perceber, através desses dados básicos, a diferença entre as duas regiões. Né? Por favor. Outra informação importante em relação aos indicadores econômicos de 2013, a gente percebe o crescimento. Esse crescimento para esse ano de 2014, a gente já aponta uma redução do crescimento nas duas economias, aí uma disparidade muito grande em relação ao PIB per capita. Enquanto vocês podem perceber, Israel 34.651 mil dólares, a Palestina Pode ir. Só uma questão, pessoal, eu algumas vezes vou fazer esse comentário que eu acho que seriam complementares. Quando a gente analisa um Estado, ou um Estado com uma baixa ou pouco desenvolvimento de seu sistema de governo, controle bancário, sistema financeiro, sistema tributário, é muito difícil você conseguir fazer com que passe por dentro dos números do Estado tudo aquilo que corre dentro da economia real do dia a dia. Tá?
eu não sei até que ponto os órgãos que vão captar as informações sobre o território palestino efetivamente conseguem mensurar a economia palestina. Por quê? Porque até pela questão que nós temos que considerar, não vamos julgar, mas nós temos que considerar, até pela questão do fomento a determinadas atividades chamadas, entre aspas, de terroristas, e vai ser chamado de terrorista qualquer compra de arma, qualquer compra de um tubo de metal que você possa enfiar pólvora dentro e fazer um foguete, isso aí já vai ser considerado terrorista. Ou seja, você tem que fazer isso por baixo do pano. Ou seja, é difícil você conseguir jogar nas estatísticas do Estado toda a economia palestina. É difícil saber isso. Então, eles vão ser dados, até um certo ponto, de uma aferição complexa. Tá? Acho que isso a gente tem que pontuar. Outra informação, outro indicador econômico que aí não está aparecendo é em relação ao desemprego. O desemprego em 2013 em Israel de 6,8%, enquanto a gente percebe que essas questões econômicas atingem diretamente as questões relacionadas ao desemprego, onde em Gaza o índice de desemprego é de 40%, onde 80% das famílias dependem de ajuda humanitária. Mais da metade da população sobrevive com menos de $1 por dia. Então, são informações importantes que fazem com que a gente venha refletir as consequências desse conflito. Nesse ponto, só um detalhe, só fazendo uma remissão ao passado, tá? Existe um documentário que não trata especificamente de Israel, mas é um documentário em que o presidente Dwight Eisenhower dos Estados Unidos, isso em 1950, passagem dos anos 50 para 60, isso é um fato histórico, ele foi até a TV, ele foi a público, tipo, como cadeia nacional de televisão, e ele fez um anúncio para os Estados Unidos, para o povo americano, dizendo o seguinte: nós temos que tomar cuidado com a manutenção do que ele chamou de complexo industrial militar americano. O que é isso? É você criar uma economia baseada em maquinário pesado de construção e reconstrução, indústria militar, e você criar uma espécie de uma casta da população vinculada à estrutura militar. Como se você estivesse criando um segundo estado nobre, né, como o estado medieval, uma casta privilegiada militar. O que você faz com isso? Você cria uma dependência do Estado do processo de destruição e construção. Destruição, construção. Destruição, construção. E essa destruição e construção ela pode estar fora das fronteiras. Tá? Quando a gente olha a divisão da estrutura e o modo como a estrutura militar, da indústria militar israelense cresceu, eu fui lembrando aqui, enquanto os outros professores falavam, eu lembrei de 4 indústrias que vendem material para o Exército Brasileiro. A Elbit Systems, que faz radar, inclusive eles equipam os radares dos nossos F-5. A Yaikfir, que tem concessão de produzir o caça Mirage, uma espécie de um clone do caça Mirage em Israel. E outras indústrias, eu posso estar equivocado no nome aqui, mas só essas duas já demonstram que você tem um grande percentual da indústria israelense dependente de guerra. Tá? Eu sei que isso pode ser uma consequência histórica necessária para a própria manutenção do Estado. Só que esse processo de retroalimentação, em que se eu não me defendo, eu desapareço. Então, para isso eu invisto, coloco um grande percentual da minha população para trabalhar nisso, boto dinheiro, faço a guerra, consigo fornecer material para a minha própria estrutura de medo. Medo gera, medo da grana. Vejam a indústria de segurança privada do nosso país.
É muito interessante você perceber a dependência econômica do próprio Estado. Acho que tem. Aí esses slides eles demonstram, né, os produtos que são exportados e se nós fizermos uma análise comparativa, nós percebemos a diferença entre o potencial econômico entre essas duas regiões. Pode passar. Pode passar. Eu queria fazer aqui uma observação em relação ao que nós podemos, eu sei que já estamos bem adiantados com o tempo, eu queria fazer o que nós podemos, em relação, em termos de economia do Brasil, tirar, qual a lição que nós podemos tirar numa análise em relação ao governo de Israel. O Brasil, a nossa economia, nós não temos guerras, nós temos uma extensão geográfica enorme, nós temos terras cultiváveis, nós temos um mercado interno, um mercado doméstico pujante, né? Nós não temos problemas climáticos, nem grandes catástrofes que ocorrem aqui dentro. E por que o Brasil tem tanta dificuldade em se desenvolver, em crescer economicamente, né? Se a gente for relacionar aqui, saindo um pouco da esfera do direito, entrando um pouquinho na área da administração, eu gostaria de levantar algumas questões que são importantes também para o debate econômico, né? Alguns gargalos, alguns entraves que nós temos na economia brasileira. Como nós sabemos, falta de infraestrutura, nós sabemos de problemas nos fundamentos macroeconômicos, no que diz respeito a elevadas taxas de juros, um câmbio valorizado, uma carga tributária elevada que inviabiliza o investimento, né, do empresário brasileiro. E só retomando a questão, e o que o Israel pode trazer de lição para as nossas autoridades econômicas? Que somente através do investimento em educação, a economia, ela só se desenvolve quando existe conhecimento. E o emprego, ele só é gerado quando existe formação educacional. Formação essa acadêmica que eu estou me referindo. Então, essa é a importância de investimentos na área da educação para que a gente possa ter um crescimento mais sustentado na nossa economia. Isso eu concordo plenamente com o professor Adriano. Se eu puder só continuar fazendo uso dos seus slides, eu fiz algumas considerações ao ler os slides trazidos pelo professor, e eu gostaria, antes de terminar a minha exposição, já deixar duas perguntas já encaminhadas, inclusive até para a professora Clarissa e para o professor Gobi. É uma dúvida mesmo que eu penso nela e não consigo entender qual a saída, tá? Não estava no convite isso, a proposta. Não, desculpa. Não. Desculpa. Então você pode me responder por e-mail depois. Não, estava no debate. Depois a gente vai iniciar um ciclo de perguntas entre nós. Então... Não, mas é uma dúvida mesmo, questão. Só uma questão, pessoal, que é inicial nesse ponto. Eu achei muito interessante o fato de a indústria de gesso, cimento e pedra, ferro e aço e móveis da matriz de produtos da autoridade palestina, dos territórios palestinos, ser equivalente a 40% de todas as produções deles. Curioso que é tudo aquilo que é destruído quando você tem um bombardeio. Você tem cimento, vergalhão de aço voando e móveis. Não imóveis, móveis. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para reconstruir uma área é justamente
o que mais gera receita para o próprio Estado, para o próprio governo palestino. Talvez haja até, eu não sei, aqui eu vou fazer o papel de provocador também, vou provocar sei lá quem, mas talvez seja para setores da própria estrutura. Há a quem interessa o ataque israelense. Por quê? Porque você reconstrói. E isso está demonstrado aqui. Se eu tenho obras de assestamento com 17,6%, ferro e aço com 9,5%, imóveis com 8,1%, dá dinheiro tomar bomba na cabeça. Lógico, se você não estiver lá, porque se você morrer, você não vai poder curtir. Mas gera receita. E uma segunda questão que eu deixo para o final. Se nós formos nos dois últimos slides, direção das exportações. O próximo. Esse é a direção das exportações da Palestina. Se a Palestina exporta 85,9% do que produz para Israel, eu me pego pensando aqui um tema clássico, que é vamos pensar em direito das obrigações. Como que eu posso contratar? Como é que eu posso criar uma obrigação com um ente, ou uma empresa, ou um fabricante que está em território estrangeiro, se eu não reconheço a ordem jurídica sob a qual ela está estruturada? Como que eu vou depois poder executar a eventual cobrança? Como que eu vou poder me relacionar economicamente com uma pessoa jurídica, um produtor que está em um estado ou que está em um local que eu não reconheço a jurisdição sob a qual ele está, ou não reconheço, ou não confio? Me parece um dado estranho, não questionando o dado, mas questionando a própria legitimidade da negação ao outro quando eu faço negócios com esse outro. Me parece uma contradição em termos, não sei se isso é válido pensar dessa maneira. Se eu puder passar para o que eu trouxe, e eu prometo que eu vou ser rápido aqui, pessoal. Essa questão da economia, direito econômico e viabilidade do Estado. Eu estou com medo que fique muito pequeno, então eu vou ler para vocês. Pode passar. Tá minúsculo, tá? Vocês me desculpem. Imaginei que fosse ficar tão pequenininho assim. Mas esses aí são dados, pessoal, processos judiciais de natureza civil na faixa de Gaza. Nós temos aí, e primeira coisa, quando a gente vai pensar em como um Estado se sustenta ou se mantém pelas próprias pernas, nós temos que pensar em duas coisas. Como ele recebe dinheiro, tributação, tá? E como ele garante os direitos aos seus cidadãos. Tem e aqui eu estou entrando um pouquinho na análise econômica do direito, tá? Mas não vou botar o pé muito aí. Mas tem uma coisa, tem até uma monografia de um mestre ou doutor pela PUC, que tem um texto, tem um nome muito interessante. Direitos não dão em árvores. Para que eu tenha direito, para que eu tenha judiciário, para que eu tenha saúde, para que eu tenha tudo isso, claro, além de não tomar bomba, eu tenho que ter economia para garantir esses direitos, para executar esses direitos, para fazer com que os direitos sejam cumpridos, para tutela desses direitos. E nesses dados, são 3 slides inicialmente. Primeiro, em 2012, o tribunal, a Suprema Corte de Gaza, que tem um tribunal lá, tinha em andamento 2 petições constitucionais, algo equivalente a um mandado de segurança. 2 entraram e um total de 4, e nenhum foi julgado.
houve uma entrada grande, grande número de decisões em questões civis, tá? E os recursos em matéria civil também foram pouco julgados. Vamos passar para o segundo. Vamos agora na Cisjordânia, entrada de processos judiciais na Cisjordânia. Gente, isso aqui é análise econômica da estruturação de um Estado, se um Estado ele é viável ou não é viável, tá? Petições constitucionais que tinham vindo de 2011 que sobraram para ser julgadas em 2012. E tinha uma em andamento. Entraram 6, ficaram com 7. Foram julgadas 3, análogas a mandado de segurança. E aqui tem um dado muito interessante. Processos que analisam a questão tributária na Cisjordânia, que é income tax. Esses são dados retirados do próprio Ministério das Relações Exteriores do Estado palestino. Tinham 8, já aguardando julgamento. Não entrou nenhum. Quantos foram julgados? Nenhum. Isso mostra, de alguma maneira, e aqui eu não estou entrando na questão da legitimidade da guerra ou não. Eu não me considero legítimo, um interlocutor legítimo para discutir sobre origem teológica. Mas o que me falaram é, um Estado ou 2 Estados, é viável ter 2? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não porque o sistema econômico, ele passa por baixo do pano. Eu não consigo ter uma estrutura, porque quando eu tenho fato, eu tenho problema. Se eu não tenho processo judicial sobre tributação, uma coisa errada tem. Quer dizer que o Estado ele não depende, ele não consegue carregar capital para dentro das suas veias pela atividade civil. Esse Estado ele é dependente de ajuda externa. E um Estado dependente de ajuda externa, é difícil que seja um Estado. Porque ele vai virar um Estado parasita. E aqui os exemplos são inúmeros. Se a gente pegar aquele pedação central da África, em que as fronteiras são retas, sabe aquela área em que as fronteiras são retas, porque elas foram desenhadas por alguém em um escritório na Europa no fim do século XIX? Aqueles estados são narco-estados, são estados fantasmas, são estados sem estrutura. E isso pode acontecer se você cria uma aparente soberania, que na verdade de soberania não tem nada, e fala, vire-se. As pessoas, para manterem a sua própria sobrevivência, costumam viver do modo que dá. E pode ser interessante para um Estado desse vincular-se a atividades, assim, digamos, pouco lícitas. Tá? Só uma provocação a mais. O próximo são a questão dos processos julgados. Então, isso julgados na Cisjordânia em 2012. Somente em questão processos vinculados à Suprema Corte, nós temos 3 petições constitucionais, ou seja, 3 análises de cunho constitucional e nenhuma de tributos. Bom, tudo bem. Eu gostaria só de terminar, eu sei que eu não estou controlando o meu tempo, se eu tiver extrapolado, me falem, por favor, eu sei que é um erro isso. Considerando isso, o que a gente pode perceber e o que dá para se pontuar dessa ideia, dessa relação Estado e economia? É fato, isso já foi noticiado em vários lugares, que existe uma dependência também da própria estrutura econômica israelense da mão de obra palestina. Tem muitos palestinos que cruzam a fronteira, vão, trabalham, é mão de obra barata. E atividades que são rejeitadas pelos israelenses, onde eles desenvolvem atividades como lixeiro, servente, ajudando até mesmo na construção dos assentamentos, do próprio muro onde está sendo construído na Cisjordânia. Isso realmente a gente acompanha nos noticiários constantemente. Isso
gera uma dependência para uma não subida das expectativas mesmo, né? Um povo com baixas expectativas é mais barato. Uma mão de obra com baixas expectativas é mais barato. No que diz respeito à possibilidade de um estado ou 2 estados, acho que fica clara essa minha posição pelos dados que eu tenho acesso. Posso vir a conhecer outros dados que mudem essa minha ideia, dessa inviabilidade. Por quê? Esses estados que não são viáveis, eles são facilmente cooptados pela estrutura do terrorismo, que, querendo ou não, eu sou um terceiro interessado. Eu não quero que o Brasil tenha que entrar em guerra, eu não quero, como disse o Samuel Huntington, o choque de civilizações, eu não quero o terrorismo em larga escala, e tudo isso, estados com pouca estrutura econômica podem levar a isso, né? E como que se daria, como que a gente tem uma saída aí para imaginar? Eu acho que a professora Milena mencionou a possibilidade de construir algo nos moldes da União Europeia, com 2 estados, ou seja, um estado binacional, mas nós teríamos aí um problema, tá? Um problema que é se o cidadão que venha a ser assim reconhecido, né? Que tem esse problema também, é o artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos da ONU, se não me engano, que diz que todo indivíduo tem direito a ser reconhecido como pessoa perante o Estado, e parece que isso não acontece ali em alguns pedaços. Oi? Existe um choque aí, então, saber quem é a autoridade competente para julgar esse pessoal, os palestinos, eventualmente. Como seria isso? Eu queria só pontuar duas tentativas de ideia aí nesse sentido. Primeiro, a história da common law, do direito anglo-saxão, quando se constrói um mecanismo em que você tinha a manutenção de um direito legislado comum para todas as outras, um direito para todos, e direitos específicos de cada um dos povos, ou seja, existem temas jurídicos que vão ser julgados. A gente pode criar uma estrutura judiciária, uma para israelenses, outra para palestinos, e uma maior que não seja vinculada a esse jus sanguinis, certo? Que seja de questões políticas. Deixa eu falar, gente, né? Que pretensão minha. Assim, pode-se criar um modelo nesse sentido. E um exemplo muito interessante, que inclusive sai daqui para ir para lá, é o exemplo boliviano. A Bolívia, que se considera hoje em dia um estado plurinacional, é um estado com várias nações, com todos os problemas que eles têm, tá? E eu não vou negar aqui, a coisa lá é uma bagunça, mas eles têm uma jurisdição específica para os indígenas, uma jurisdição específica, e dependendo do conceito de nação daquele cidadão, ele é julgado por uma determinada estrutura judiciária. Pode ser uma saída para se manter um Estado, certo? Eu sei que eu já devo ter estourado meu tempo, mas eu queria agradecer essa oportunidade de contribuir com vocês e deixar essas questões, inclusive como fazer essa relação.